sou filho de um negrão autodidata que nasceu na região de Arraias, hoje Tocantins, e há 20 anos atrás, 30 anos atrás, Goiás. Eu nasci na fazenda Boa Esperança, a casa está em pé, eu vou lá uma, 2 vezes, 3 vezes por ano, e descobri depois que eu nasci iluminado por luz elétrica. Meu pai é o irmão caçula de uma família de 12, 13 mais ou menos, e o irmão mais velho do meu pai, um dos irmãos mais velhos do meu pai, era peão e boiadeiro. E ele saiu de Arraias ainda jovem e deu uma rodada pelo mundo e voltou em meados de 1944, ele voltou em Arraias para comprar uma boiada para o fazendeiro chamado Eduardo de Paiva. E ele chegou, contou histórias, reviu a minha avó, a parentada toda, e comprou a boiada. Na hora de sair com a boiada da região, para quem é do ramo sabe que a manada de boi, para sair da região onde ele é acostumado, ele dá um certo trabalho. Quando ele chega no limite que ele conhece, ele quer voltar. Ele descobriu que ele tinha pouco vaqueiro para tirar a boiada do lugar. Aí ele voltou para minha avó, a mãe do meu pai, e falou: mamãe, deixa eu ajudar a gente tirar a boiada aqui da região, é só ele sair da água doce mais ou menos ali, com a boiada pegar a estrada, ele volta. Meu pai pediu a benção para minha mãe, quando era de costume, montou no cavalo e seguiu a tropa de peão de boiadeiro. Eu penso que durante o trajeto, na luta para tirar a boiada do lugar, o meu tio foi contando histórias do Centro-Oeste pro meu pai e foi jogando uma fantasia na cabeça dele e despertando nele um certo deslumbre pela vida do Centro-Oeste. O que eu sei é que, depois que a boiada pegou a estrada, o meu tio convidou meu pai para acompanhá-lo. Meu pai deve ter pensado umas 2 vezes, olhado para trás e seguiu viagem. Uma viagem que era só de meia hora ou 10 quilômetros, ele seguiu o meu tio e veio para cá, para o Centro-Oeste. O que eu sei é que o meu tio, com a tropa, entregou a boiada para Eduardo de Paiva. Meu pai, com 12 anos para 13 anos de idade na época, foi viver com esse meu tio. Meu tio mudou de lá, acho que para Rio Alma, acho que para a região de Rio Verde, e depois foi para Goianésia. E meu pai seguindo meu tio. Quando foi em meados de 1959, acho que mais ou menos uns 10 para 13 anos depois, e meu pai resolveu dar o grito de independência. Deixou meu tio de lado e voltou aqui para a região de Formosa. E apareceu na região de Formosa, onde ele tinha chegado a primeira vez. Chegando lá, meu pai, durante esse tempo, nessa época ele estava com mais ou menos 23 anos para 24 anos de idade, ele já era carpinteiro, pedreiro, músico, sabia as 4 operações de conta, que era o Odo Borogodó. Quem sabia as 4 operações de conta e sabia tirar a prova dos 9 era o Odo Borogodó. Então, violeiro, músico, lia e escrevia, sabia as 4 operações de conta e se tornou o fenômeno do lugar. Lá ele conheceu a minha mãe. Como meu pai era eremita, era ermitão. O meu pai não parava em lugar nenhum. Meu pai a vida dele era mudança. E da Ceilândia, ele não mudou de lá porque minha mãe bateu o pé para não vender o lote, porque ele tentou vender o lote para voltar pro Goiás. A minha mãe é a filha caçula de um cara chamado João Ludovico Machado, que era um desses negros mulherengo, que era comum na região do interior do Goiás e Minas e do Nordeste, que cercavam a menina pelo cansaço e convencia a menina e seduzia as meninas, né? E formava 3, 4 núcleos de família, com 3, 4 mulheres diferentes. A minha avó, que é a mãe da minha mãe, com 13 anos de idade, foi cuidar da primeira esposa do meu avô de resguardo. A mãe da minha avó, chamada Ana, era comadre desse cara que ia ser meu avô no futuro, João Ludovico Machado. Resultado, aos 13 anos de idade, a minha avó foi seduzida por esse João Ludovico Machado. E conta a história que minha avó foi visitar a parturiente e ver como estava. A minha bisavó foi visitar a minha parturiente e ver como estava a minha avó.
Aí quando ela chegou na casa, ela olhou para minha avó e percebeu pelo olhar que a minha avó não era mais moça. Pelo olhar ela reconheceu. E o meu avô, o meu futuro avô então percebeu também que minha avó tinha percebido, né, reconhecido o fato. Minha avó, a minha bisavó chegou lá, conversou um pouco, despediu e foi embora. 2 dias depois, o meu futuro avô foi lá visitar minha avó para dar satisfação. Ele chegou na casa da minha bisavó e boa tarde, comadre, boa tarde, compadre. Vou fazer um café para o senhor, compadre. Aí minha avó veio fazer o café e voltou para ir, daí a pouco, voltou com café num pires de louça, num pires esmaltado e com a xícara esmaltada também. Aí quando ela foi entregar o café, o pires para o meu avô, disse que ele falou assim, comadre, a senhora percebeu que Isabel não é mais moça, né? Aí minha bisa levantou o pescoço e falou assim, compadre, eu percebi. A senhora desconfia quem foi, comadre? Aí minha avó falou assim, compadre, lá eu sei que tem 8 homens lá. Tem o senhor, tem fulano, tem Benedito não sei das quantas. Aí citou o nome dos 8 homens e falou assim, só tenho certeza de uma coisa, compadre. Não foi o senhor. Aí disse que o pires tremeu na mão do meu futuro avô. Aí falou assim, pois é, compadre, depois foi eu. Aí disse que minha avó tirou dos cachorros, né, como era dizendo no popular, e colocou nele. Deu uma lição de moral, porque esperava aquela ação de qualquer outra pessoa no mundo, menos dele. Aí quando terminou a lição de moral, ele cabisbaixo, meu futuro avô quase cabisbaixo, ele disse para a minha bisavó, pois é, comadre, mas não se preocupa não, que ela não vai ficar desamparada não, eu vou cuidar dela. E aí ele montou uma casa para minha avó, e desse idílio nasceu o meu primeiro tio, né, o irmão da minha mãe, chamado Pedro, depois nasceu o Domingos, e depois nasceu a minha mãe. Em 1941, mais ou menos, quando minha mãe tinha 6 meses de idade, meu avô faleceu de um infarto, né? Eles achavam que ia ser mordida de cobra, mas foi um infarto, pelo que a gente descobriu depois, que ele, no trajeto da casa da mulher oficial para a casa da minha avó. Minha mãe cresceu sem pai e a minha avó um outro marido. Quando minha mãe tinha 14 anos, ela conheceu meu pai, nessa volta dele para o Goiás. Começaram a namorar, se casaram na Igreja da Boa Esperança. A Igreja da Boa Esperança era uma capela que ficava sob a responsabilidade do padre Tiago Leigem. O padre Tiago Leigem é um padre polonês que foi o construtor da matriz de Formosa. Aí meu pai conhece minha mãe e desposa minha mãe. Em 1959, ele conheceu minha mãe, casaram em final de 59, quando em 1961, no dia 8 de agosto, o mundo teve a graça de me conhecer, né? Na Fazenda Paranaguá, eu me lembro, foi o lugar que eu vi rádio e bicicleta pela primeira vez, no ano de 1964. Eu lembro que eu, muito curioso, vi aquele caixote, acho que era Nissei ou era Vansart, era um caixote com a frente dourada, tipo de cobre, e uma faixa maior e umas pequenas aqui. E o cara mexia no negócio, o trem falava, e eu vi aquele negócio meio espantado. Aí perguntei, pai, como é que esse pessoal fala? Aí meu pai travou assim, falou assim, meu filho, é os caras da rádio, que foi uma grande explicação também, né? Aí ficou por isso mesmo. Da Canabrava, nós mudamos para as Pedras, que era a fazenda de um matador chamado Agostinho. Ficamos lá um pouco tempo, mas eu lembro lá que foi um tempo de fartura e um tempo de penúria também. Fartura porque nós tínhamos muitas galinhas no terreiro. O Rio das Pedras era piscoso, meu pai armava uma armadilha no meio do rio chamado Paril, e os peixes vinham e caíam nessa armadilha, era só buscar o peixe. Porco no chiqueiro. E na época do inverno, faltou o arroz, porque o arroz da despensa acabou. Mas meu pai tinha um recurso para fazer a troca, a permuta do arroz por outra coisa, mas não tinha tempo de deixar de cuidar da roça, que tinha que estar cuidando da roça, e não tinha tempo de buscar o arroz. Meu pai foi reclamando que ia mudar para Brasília, por causa da falta de arroz, tinha que mudar para Brasília, para cuidar dos filhos em Brasília. Quando eu volto para São Sebastião, quando meu pai vai embora e eu fico em São Sebastião, eu crio raízes aqui. Eu passo a ser criado por meu tio Domingos, que é o que mora. Quando? Que ano?
com o voto definitivo, eu votei. Meu pai foi em 70 para Morro do Querosene e em 71 para Ceilândia. Aí eu passei o ano letivo de 71. Não, 71 não estudei. De 72 e 73 na Ceilândia. Mais as 2 férias aqui. Aí votei em 74, o terceiro ano letivo. Aí as 2 férias aqui. Aí votei em 75, aí não votei mais para Ceilândia. Definitivamente não voltava só para fazer visitas. E aí fui trabalhar com meu tio, né? Com o tio Domingos, aquele sistema de semi-escravidão. Você trabalha a troco da comida. E houve grito na cabeça, mas tinha um negócio que eu adorava muito, que era o Diabo da Liberdade. Essa região da Velha Papuda, eu conheço praticamente palmo por palmo, daqui até nas Mansões Serrana. Meu tio tinha cavalo e burro de pipa e de carroça, e quando os animais fugiam, eu que era o encarregado de buscá-los. Às vezes eu saía de manhã, 8 horas da manhã, e voltava só 5, 6 da tarde para trazer o animal. E às vezes voltava sem o animal, não dava conta, localizava e não dava conta de trazer. Nesse cerrado, eu me alimentava de bacupari, sangue de Cristo, de saputá, de cajuí, de araticum, murici, todas as frutas silvestres desse cerrado aqui era rico. E a água, a gente bebia água que descia na gravidade, que brotava de qualquer reentrância de pé de morro brotava água na época. Quando eu cheguei aqui em 67, o meu pai foi trabalhar em olaria, para o meu tio, fazendo tijolo. Naquela época eu tinha 6 anos, né? Ia 6 anos de idade. E eu fiquei deslumbrado com o movimento de caminhões, né, que existia aqui na época. Naquela época nós tínhamos a cerâmica nacional, a cerâmica Steel, a cerâmica BKT, a cerâmica da Benção, a cerâmica Arte e a cerâmica Falu. Era uma profusão de caminhão entrando e saindo. As madrugadas era uma festa. O pessoal levantava para fazer tijolo maciço, levantava tardar 3 da manhã. Mas a madrugada é perfeita para o cara começar a fazer tijolo, levantar 1h30 para começar a trabalhar 2 horas da manhã, fazer tijolo maciço. E era deslumbrante para mim. Eu lembro que na Escola da Benção, nós morávamos nessa época, nós morávamos lá no Morro Azul, e a 463, que morre aqui, e daqui começa a 473 hoje, era a estrada de chão. Aí nós saímos descalço, eu e mais um. Eu saía descalço, o pé no chão, o único que lembro era eu. Mas vinha de lá. Eu, Antônio, a Diva do velho Paulo, a Sueli, do Galeno aqui, acho que Lena, a Maria, filha do velho Terto. Aí nós descíamos de pé. Aí, no meio do caminho, costumava descer uma caminhoneta C14, uma Chevrolet gasolina, C14. Aí o cara pegava a gente, colocava em cima da caminhoneta e soltava na frente do colégio da Benção. Eu era o mais feinho da turma. Pensa um neguinho escritinho. Hoje eu sou bonitão, mas já fui feinho no passado. Eu vinha minha mãe costurava uns calção de tergal feito à mão, e aqui e ali o elástico quebrava, você tinha que dar um nó no trem aqui para poder a calça não cair. Agora imagina, descalço, segurando o calção para não cair, cinzentinho. Nessa época do ano dava uma chamada tiririca, porque o pé rachava. Então imagina você a sorte de apelido que eu tinha. E aí no meio do caminho eu lembro que o Tonho, que era o filho do seu Benedito, quando meu pai tocava lá e a minha com ele lá, ganhou um outro sapato, né? Ganhou outro sapato. Naquela época o Conga era o objeto o sonho de consumo dos meninos pobres. Aí o Tonho ganhou um sapato lá e falou assim, eu ganhei um sapato ali e eu tenho um Conga lá que eu tava usando, você quer ele emprestado? Foi assim, emprestado. Falei, vou falar com meu pai primeiro, né? Nessa época nós éramos 7 irmãos, né? Éramos 6 comigo, nós éramos 6. Aí você quer ele, falar com meu pai primeiro. Pai, o Tonho me ofereceu um Conga ali, emprestado.
para ir para a escola. Aí meu pai falou, calma aí, vamos falar com o pai dele lá. Seu Benedito, o Tonho está oferecendo um conga pro meu filho ali. Falou, não, senhor falou, pode emprestar sim. Pode pegar o conga emprestado. Aí eu fui usar o conga. Meu pé, ele era assim, ó. Meu pé era bem espalhado na frente aqui. E o conga era... Mas eu enfiei o pé dentro desse conga. Foi um sofrimento, cara, para usar esse conga. Enfiei o pé nesse conga e fui calçado para a escola. Eu acho que assim que eu entrei calçado na escola, eu acho que o olhar sobre mim mudou, sabe? Eu não era mais um pé no chão. Passou-se uns dias e eu sofri mais ou menos uma semana, 10 dias, pro pé acostumar com o diabo do conga, o interior do conga. Quando eu já estava confortável dentro do conga, o Tonho foi de vai, eu tô querendo quebrar o conga de volta, porque o sapato tá estragando e eu quero meu conga. Foi não, o conga é seu. Lá em casa ainda, antes de eu sair pro colégio. Aí eu pego esse conga, devolvo pro Tonho e voltei pra condição de pé no chão, né? Aí enfrentei o caminho lá do morro até no colégio, 1,5 km, quase 2 km de pé no chão. No dia que eu cheguei descalço, voltei a andar descalço no colégio, eu percebi um olhar de reprovação da minha professora, Dona Francisca. Ela me olhou assim, o pé no chão, não falou nadinha. Mas quando começou a aula, ela foi falar, ela distribuiu um gibizinho, acho que era o Sugismundo, o nome do personagem do livro, do gibi. Aí falou, ó, aqui um gibi aqui, um livrinho aqui, ó, que fala do Sugismundo, que é um cara, um menino muito sujo, que não lava as mãos pra comer e aquele negócio todo. E agora eu vou falar pra vocês da doença que isso causa. Eu fui lá pro quadro e falei assim, olha, quem anda descalço, pega esse esquistossomose, pega não sei mais o quê, e soltou um rosário, né, de doença, e falou, porque tem um vermezinho que você não consegue ver a olho nu. Só com o microscópio você consegue ver esse verme. E quem anda descalço, esse verme entra do pé e o cara fica barrigudo. E... Aí falou assim. E por falar em. Só quem anda de calçado é que tá protegido. Por falar em calçado, cadê seu sapato, Divaí? Os caras aquela história, hein? Falei, professor, o sapato não é meu não, o sapato era do Tonho aqui, ó. Ele me emprestou, mas ele precisou devolver pra ele. Eu matei a professora. Naquela época eu tinha 8 para 9 anos de idade. Foi em 1968. Minha irmã já tinha nascido para 69. Eu tinha 8 para 9 anos de idade. Ainda hoje eu lembro a expressão dela. Que ela tava com a mão, ela ficou com a mão suspensa no quadro assim, ó, travada. Falei, não, professor, como não é meu não, era do Tonho, eu devolvi para ele, precisou. E na boa, e isso sem constrangimento nenhum. Eu não tinha a menor vergonha de acontecer aquilo para ela. Aí ela travou assim, ó, travou, aí saiu da sala, sumiu. Daí a pouco quando ela voltou, ela tinha acabado, mas ela passou a me olhar diferente. Porque ela percebeu que ela estava enfiada no meio do miserável. Essa fase difícil foi consequência de um embargo por parte da fiscalização, não sei se da Terracap ou de um outro órgão de meio ambiente, da olaria que meu pai trabalhava. Meu pai estava tocando a meia com o seu Benedito. Chegaram os fiscais lá e falaram, essa olaria está embargada. Primeiro vez que eu vi a palavra embargo. E essa palavra tem um peso louco para mim. Essa olaria está embargada. Resultado, acho que lacrou lá, ou tinha umas ameaças que fosse pego funcionando, dava X problema. Meu pai ficou sem trabalho da olaria e isso ocasionou endividamento no comércio, ocasionou a penúria da família. Mas nesse intervalo aí também, eu estudei ainda 6 meses na escola metropolitana. Tive uma professora chamada Maria Boquel, outra chamada Dona Lourdes e outra Dona Verinha. Lá na escola metropolitana que eu senti o verdadeiro peso da discriminação. Porque a metropolitana era meio que elite, né? Era filho dos funcionários que veio, dos engenheiros que veio para construir Brasília e tinha uns pernósticos filho da mãe. Mas também tinha uma família que morava perto do colégio, que fazia divisa com o colégio da metropolitana, em frente a São Pedro, que adotou o meu irmão como para ajudar, né? Lá nós conhecemos um moleque chamado Tadeu também, que é um pessoal formidável. Nessa metropolitana, eu aprendi um canto chamado O Estudante do Brasil, que eu queria que alguém soubesse onde é que anda essa lei.
essa letra dessa música. Que era uma lavagem cerebral enorme para todas as crianças que frequentavam o colégio. Isso não é muito relevante não, mas mais ou menos assim, ó. Estudante do Brasil, sua missão é a maior missão. Batalhar pela verdade e pela sua geração. Marchar, marchar para frente, lutar incessantemente, a vida e o medo dominar. O ideal é avançar, porque a ordem maior, por todo o amor varonil, é a raça do esplendor do nosso imenso Brasil. Imagina as crianças escutando isso 3, 4 dias por semana. Era raro o dia que não se cantava isso. E esse cara é feito para alienar mesmo. Aí quando os homens embargou a olaria aqui, ficou na pendura meu pai e conosco. O meu primo tinha saído do Bandeirante para cá com a família. E a família do pessoal que tocava olaria com meu pai lá, a saber, o velho Benedito, o pessoal do velho Terra, tudo passou esse aperto. Aí meu primo falou assim, tio Fulano, vamos pro Bandeirante? Volta pra lá que eu vou arrumar vocês pro lado lá no DVO. Aí meu pai, vamos. Aí chamou um cara chamado Zé Lopes, que tinha um caminhão Chevrolet, colocou as 2 mudanças nesse caminhão, que não era grande coisa, os meninos tudo, e fomos para lá no Morro do Querosene. O Morro do Querosene era uma invasão que não tinha energia, por ser iluminada por lamparina, era chamado de maneira pejorativa pelo pessoal da Metropolitana, pelo pessoal da Vila Tenória, Vila Esperança, IAPI, de Morro do Querosene, porque lá eles tinham energia, era gambiarra, mas eles tinham energia. E lá no Morro do Querosene, nós ficamos, meu pai ficou morando de favor com meu tio. No Morro do Querosene, meu pai falou assim, agora vou arrumar o meu barraco aqui, agora fazer meu espaço aqui, o pessoal estava invadindo aos pouquinhos. Meu pai comprou a madeira, levantou a casa e no dia que ele ia cobrir, chegou a fiscalização. Já estava às bordas no processo de remoção já, né? Aí os fiscais da SEI, né? Chegou assim, essa casa não pode ser levantada, esse barraco não pode ser levantado não, porque o senhor isso aqui vai ser removido e o senhor chegou agora, o senhor não tem direito a ganhar lote não, então o senhor não pode levantar não. E tem uma coisa, se o senhor não derrubar só a madeira, nós vamos chamar o caminhão, vai levar a madeira do senhor. Se não derrubar, não derruba e leva a madeira. Aí meu pai falou, caramba. Aí meu pai foi lá, derrubou, né? As paredes, derrubou. Aí veio um fiscal, quando o cara tá indo embora, ficava, vem cá, ó. Por favor. Eu pensei que o senhor é um homem trabalhador, e eu aqueles 5 menininhos ao lado do meu pai, né? O senhor é um homem trabalhador? Vou falar uma coisa pro senhor. Tira essas madeiras do senhor daqui e leva para outro lugar e levanta hoje à noite o barraco e cobre, amanhã coloca o vinho de baixo, que a gente não derruba não. Assim meu pai fez. Pegou a madeira, levou para casa do meu primo, aí programou o negócio direitinho, escolhi um outro lugar mais uns 300 metros na frente, foi lá à tardezinha, saiu mais cedo de serviço, foi à tardezinha, levantou, cobriu, mudamos para dentro. Quando os caras passaram no outro dia, nós já estávamos